Olá! No primeiro vídeo, nós tratamos da contextualização sobre a obra desenvolvida no artigo do professor Cândido Rangel Dinamarco, que trata sobre as polêmicas do processo civil. Nós conversamos sobre o abandono da autotutela, o desenvolvimento do processo e a chegada do século XIX e o cientificismo que influenciou o processo no sentido de estabelecer as suas estruturas, os seus institutos e o desenvolvimento das principais noções. Daí contextualizamos o trinômio ação, processo e jurisdição. Não, esse trinômio ainda não estava totalmente desenvolvido no século XIX, mas, como podemos observar no texto, já houve uma pesada discussão sobre cada um desses aspectos. A obra desenvolvida pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, que tratou das polêmicas especificamente do processo civil, pode também nos ensinar sobre as outras naturezas de processo, o processo penal, o processo trabalhista e os processos desenvolvidos nos demais ramos jurídicos têm como base estrutural ação, processo e jurisdição. Falamos no outro momento que o direito germânico e o direito italiano, ou seja, o direito desenvolvido em Roma, são os principais vetores a influenciar o direito brasileiro. E é assim que o texto desenvolvido no artigo Polêmicas de Processo Civil, vai pontuar algumas questões que ajudaram a desenvolver essas noções tão importantes para o processo e tão importantes para nós em teoria geral desse processo. Compreender a ação, compreender o processo, compreender a jurisdição é fundamental para o jurista, o estudante, aquele que quer trabalhar e compreender o direito. Assim, temos aqui que o artigo ele se desenvolveu em basicamente 10 perspectivas, 10 pontos de análise iniciais sobre essas questões. As polêmicas advêm da vida. Processo é um meio de resolução, de pacificação de conflitos que parte da demonstração pelas provas da verdade adquirida. Mas que verdade é essa? A verdade real? A verdade formal? Tudo isso foi estabelecido com o tempo e tudo isso foi alvo de discussão e polêmica. O mundo político-jurídico do século passado, o professor Cândido, ele estabeleceu o século passado porque o texto foi escrito no século XX, então ele se referia ao século XIX. Esse realmente era um mundo permeado por aquelas ideias revolucionárias da burguesia, o liberalismo, a liberdade de pensamento, o iluminismo e as demais revoluções, elas também influenciaram o processo. É assim que nós temos que Savigny, um dos ícones dessa época, defendia a liberdade do indivíduo frente ao Estado. Como o processo se comportaria? O processo servia como uma proteção, mais uma das garantias do indivíduo em face do Estado. O indivíduo não se submeteria meramente a uma convicção estabelecida pelo magistrado. O indivíduo, como o indivíduo liberal com esse entendimento de liberdade, agora faz uso dessa liberdade por meio da demonstração de provas, por meio da juntada. O dispositivo pleno era o princípio que vigorava no século XIX, princípio este
que vai ser mitigado no nosso entendimento processual atualmente. É como uma mola que equilibra. Por vezes, há o exagero da liberdade das partes, por vezes, há o exagero da arbitrariedade do juiz. O que um bom jurista irá procurar praticar ao longo da sua carreira é justamente o equilíbrio, o dispositivo mitigado. O princípio do dispositivo mitigado é o entendimento atual. Mas nós estamos tratando aqui de polêmicas, então são elas que nós vamos encontrar no mundo político jurídico do século XIX a que o texto se refere. O entendimento que temos hoje não surgiu sem um trabalho científico. E neste trabalho destacam-se aqui Windscheid e Mutter, que são dois grandes expoentes do processo chamado científico, do cientificismo processual. Podemos destacar, então, algumas ideias que começaram a ser trabalhadas na época. O ordenamento romano, como nós dissemos no outro momento de aula, era um ordenamento de ações, o direito de forçar o adversário. Para Windscheid, era para isso que servia o ordenamento jurídico. Mutter não. Mutter entendia de outra forma, que o ordenamento jurídico era um sistema de direitos. Esses direitos é que deveriam ser exigidos do magistrado. Bem, senhores, o que importa aqui salientar é que agora fica sofisticada a ideia de que não é a força que estabelece o direito, e sim o argumento. Agora, para Windscheid, esse argumento tinha o intuito de forçar o adversário a se submeter à sua ideia. Você não entende isso como uma noção similar em outra matéria irmã ao processo? O direito civil traz o conceito ali no próprio Código Civil que a prescrição em seu conceito é o que? A perda da pretensão de agir. Essa noção de pretensão, justamente, ela tem a sua origem ali na ideia desenvolvida por Windscheid, a pretensão de submeter a outra parte. Essa é a primeira polêmica. O processo serve para subjugar a outra parte ou o processo serve para me fazer alcançar o direito? Bom, dessa polêmica surge o segundo aspecto, justamente a relação entre ação enquanto instituto, a noção de relação processual fundamental para distinguir o conceito de processo e procedimento, uma vez que procedimento é apenas a exteriorização do processo. Agora, o processo, ele tem como elementos o procedimento e a relação processual. Bem, senhores, focando nesse texto que traz as polêmicas do processo civil, nós vamos lembrar que estamos no momento inicial. Estamos aqui desenvolvendo as bases da ciência do processo no século XIX. É assim que essa ideia de relação processual e ordenamento jurídico ainda é bem incipiente. Bom, para as noções iniciais, considera-se que atualmente parece que Mutter estabeleceu o ponto final. O código, pelo menos o código processual, entende ou utiliza os institutos para que o indivíduo possa exigir do Estado a sua prestação jurisdicional. Isso foi revolucionário, isso foi uma mudança de paradigmas, porque se o processo é um instrumento de exigir para que o indivíduo exija do Estado o seu direito, o processo transmuta
do campo civil, privatista, totalmente liberal, para agora fazer parte de um direito público do Estado. Essas são as polêmicas que vão permear todo o artigo desenvolvido pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Os demais tópicos, os senhores podem abordar e ler com calma, mas com bastante calma, porque não são tópicos de teoria geral, já são tópicos de momentos mais avançados do estudo processual. É assim que o ponto 5 vai tratar do tema execução provisória. Foi uma polêmica entre Mortara e Chiovenda. A execução provisória é uma noção que os senhores podem aguardar um pouco mais para compreender, assim como o instrumento utilizado para impedir tal execução. Não é o momento agora. Vamos ficar com as noções iniciais de processo: ação, processo e jurisdição. E o que para nós agora é importante é compreender o nascimento da relação processual. Avançando apenas para concluir a ideia geral desse artigo importantíssimo escrito pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, nós vamos colocar aqui que a grande polêmica entre Liebman e Carnelucci tratou de outro ponto também mais avançado do estudo do direito processual, que foi o estabelecimento dos requisitos do título executivo. Também não é o momento de estudar, mas é importante que os senhores leiam para já terem o primeiro contato com a matéria. Coisa julgada foi justamente a discussão entre Liebman e Carnelucci. Qual o aspecto da coisa julgada? Professor, o que é coisa julgada? Calma. A princípio, tenham a noção de que coisa julgada trata de efeito vinculatório da sentença. A sentença pode ser mudada? A sentença tem efeitos permanentes? Essa noção é que vai tratar de coisa julgada. E também é pertinente a um momento mais avançado da ciência processual. Bem, para finalizar, o texto enfatiza a personalidade polêmica de Carnelucci. Ele, como um grande estudioso, sempre observava os institutos por um outro aspecto. Para os senhores, é importante ter em mente essa grande alteração de perspectiva. A ideia privatista de processo estava sendo finalizada e agora o processo ganha roupagem mais contemporânea, como conhecemos hoje. Afinal de contas, teoria geral do processo faz parte do direito do Estado. Senhores, por hoje estas são as sinalizações que temos para abordar. Até mais!